Muito bem. Fala, galerinha. Bom dia, no caso, bom dia para mim. Bom dia para mim. Bom dia para você ou boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar vendo esta gravação, né? Mas enfim, vou dar continuidade então à aula da semana passada, né? Tinha falado um pouquinho para você sobre o quê? Sobre vacinação e tal, né? Os métodos de imunização, dos postulados de Koch, né? Mais ou menos isso que eu tinha falado para vocês na aula passada, né? Então agora eu vou concluir, né? Vai ser uma aula bem brevezinha, então, tipo assim, da minha parte, eu tenho ainda pouca coisa para contar, mas eu vou deixar alguns vídeos aqui embaixo, depois desse vídeo aqui, né? Vou deixar alguns vídeos de alguns outros canais e tal, então vocês vão poder se distrair com outra fala, outra voz, outra cara, outros memes, né? Que não esses memes aí de 2009 que o professor coloca, né? E tal, já desatualizados, né? Aqui, ó. Way, não sei se vocês lembram desse Way, mas enfim, é da minha época. Não é da época de vocês, né? E, enfim, daí vocês vão poder aprofundar um pouquinho mais sobre a própria... Vou separar ali dois vídeos, né? Um sobre a parte da história da microbiologia, contada de uma forma bem resumida, para vocês revisarem quando vocês quiserem. E também uma sobre a revolta da vacina, né? Para contextualizar aquilo que ocorreu, né? Para a gente ter noção do que ocorreu naquela época, tá? Enfim, estava comentando aqui, né? Eu ia continuar a aula com vocês, contando então uma outra história sobre a vacinação. Bom, primeiro eu tinha contado aqui, né? Que o Edward Jenner, né? Ele que tinha feito o quê? Ele tinha pegado as pústulas aqui, ó, né? Da vaca, né? As pústulas onde tinha o vírus, né? Da varíola bovina, né? Se replicando e tal, ativo. E os caras ali, os ordenhadores, por ter uma presença de repente de um arranhado, alguma coisa na mão, acabava tendo contato com esse vírus, né? Ele acabava se vacinando de certa forma, e o próprio nome vacina, né, vem de vaccinia, ou seja, vem de vaca, né, tem essa origem mesmo como da própria doença, né, da varíola bovina, né, então esse termo, assim, essa questão de ser vacinado, vacunado, vem próprio por conta dessa história mesmo do Edward Jenner, com seus primeiros experimentos ali com o vírus da varíola e tal, que ele nem sabia que era um vírus, né? Já tinha comentado isso na aula passada também, né? Mas assim, o simples fato de ter contato com aquelas pústulas, né, acabou então imunizando os ordenhadores de alguma forma, né? Então, estava contando para vocês. Quem que definiu, basicamente, olha, que descobriu, olha, é o seguinte, de fato, se a gente inocular um organismo vivo ou morto em pessoas, em animais e tal, né? A gente vai produzir uma defesa. Quem fez isso, né? Quem estabeleceu essa primeira relação foi lógico, o nosso grande pai da microbiologia, né? O venerando Louis Pasteur, nossa divindade aí na microbiologia, Louis Pasteur, tá? Em diversos processos que ele já fez, a pasteurização, e ele também fechou ali a chave em relação à questão do método de vacinação, de imunização, tá? O que aconteceu? Ele trabalhava com um micro-organismo aí chamado Pasteurella, e olha aí o nome dele também, né? Por isso o nome latinizado, né? De Pasteur, Pasteurella multocida. Tá? Ele trabalhava com essa bactéria, é uma bactéria que causa doença em aves, tá? Uma patologia em aves, principalmente, né, ele causa ali a cólera aviária, causador dessa doença nas aves, tá? E ele trabalhava então com essas galinhas, fazendo um estudo, uma caracterização da sintomatologia, da patologia, tipo que nem aquela que eu contei para vocês lá na minha aula de apresentação, né, que eu fiz com o vírus que eu trabalhei lá na Itália, né? Eu fiz uma caracterização da sintomatologia e da patologia, né, da distribuição dos tecidos, distribuição das lesões que apareciam no organismo da ave, né? Fiz com o vírus o vírus novo que tinha surgido da doença de Gumboro, né? Então o Pasteur também fazia a mesma coisa, né? Então é um trabalho muito clássico, né? Logo que um micro-organismo surge, um dos primeiros estudos que tem que se fazer é um estudo relacionado a isso. Então são os estudos mais clássicos que existem, né, em relação à caracterização de doença, lesões e tudo mais, né, que os veterinários fazem, né? Então ele fazia também esse tipo de caracterização, tá? Então olha lá, ele causava doenças em galinhas, né? Essa aqui é umas fotos de microscopia, né? Óptica mesmo e tal, tem a bactéria aqui, ó, são esses pontinhos bem pequenininhos aqui e tal, né, presentes ali, ele pegava e inoculava nas galinhas, né, e as galinhas depois morriam, né, adoeciam e morriam, e depois ele fazia necrópsia
dessas aves, tá? Para caracterizar as lesões e tudo mais, né? Bom, aí o Louis Pasteur ele tinha um estagiário, né, no meio desses experimentos, estagiários, né, nobres, seres, assim, né, de vanguarda, né? O que seria da vida se não fosse o estagiário? O que seria da ciência e da descoberta científica se não fossem esse ser mitológico, praticamente, que é o estagiário, né? Suas peripécias. Bom, enfim, o Louis Pasteur, né, estava fazendo ali os experimentos e tal, né? E cultivava, ele tinha essa bactéria, a bactéria Pasteurella multocida, ele tinha preservada em laboratório, né? Só que assim, como essas bactérias elas precisam ter uma comida constante, né? Então ela vai ali, cresce no meio de cultura, que eu já tinha mostrado para vocês no agar, né? E de tempo em tempo você tem que passar para o novo meio de cultura, né? Para você, porque conforme vai passando o tempo a bactéria vai comendo toda a comidinha, ela precisa de comidinha nova. Né, vamos pensar assim, né? E aí, então, ele deixou encarregado esse estagiário, falou assim, olha, de tempo em tempo você pega e faz um repique, que chama, ou seja, repique é você passar do meio de cultura velho, né, que a bactéria já comeu, já devorou bastante, passa para um novo meio de cultura, para um novo agar, para ela continuar comendo, se multiplicando e assim por diante. Senão a gente vai acabar a comida, né? Acabou comida, acabou o amor. Acabou a comida, não se reproduz mais a bactéria. Tá? Então tem que passar para um novo meio de cultura. Né? Pediu para o estagiário manter, ele falou assim, olha, eu vou tirar umas férias aí, vou passar um tempo fora, né? Então você vai cuidando para mim, por favor, dessas bactérias e tal. Bom, o estagiário falou, não, pode deixar, chefe, chá comigo, chefe, né? E aí, o Pasteur foi lá tirar suas férias. Só que assim, ó, digamos assim, o estagiário aproveitou que o cara também não ia estar, né? Já que ele falou que ia ficar um mês fora, então ele tirou umas 2 semaninhas também. Né? O estagiário pegou e tirou umas 2 semaninhas. Naquela época ela não existia o Zap, né? Não existia videochamada, né? E tal. Diferente da agora, né? Porque a gente até quer tirar férias, mas não tem. A gente fica até gravando aula, bota a aula no AVA, por exemplo, né? A gente até quer tirar férias, mas não consegue. E aí o estagiário esse, ele também pegou e foi dar uma volta, foi dar um jack também, foi passar umas 2 semaninhas fora na praia também, tá? E aí ele voltou mais cedo que o Pasteur, o cara falou assim, não, tem que voltar antes do Pasteur, porque eu tenho que pegar aquelas bactérias, passar para um novo meio de cultura, né, para quando o Pasteur voltar, ele ter as bactérias ali, tudo funcionando, né, tá. Aí beleza, seguinte, ele deixou lá, ele fez, só que essas culturas, então, querendo ou não, ficaram muito envelhecidas, né? E bactéria é o seguinte, bactéria, a cada 12 horas, ela se multiplica em 2, né? Então, tem um crescimento exponencial, é diferente de um crescimento, de outros tipos de crescimento, né? O crescimento logarítmico. Agora todo mundo sabe o que é o crescimento logarítmico, depois de ver tantos modelos matemáticos relacionados ao coronavírus, né? Então, uma se transformou em 2, que se transforma em 4, que se transforma em 8, que se transforma em 16, né? Vocês já sabem muito bem relacionados a como que funciona essa questão dessa escala aí logarítmica, né? Enfim, essas culturas acabaram ficando muito envelhecidas, tá? Com pouquíssimo poder de replicação, então elas ficaram realmente com baixo poder assim replicativo e tudo mais, né? E aí o Pasteur, quando ele voltou, ele falou assim, bom, vamos voltar então aos nossos experimentos. Ele pegou, né, essas culturas envelhecidas e inoculou nas galinhas, né, esperando que essas galinhas adoecessem e essas galinhas então morressem e depois ele pudesse fazer a necropsia e caracterizar as lesões, né, caracterizar as lesões que tivessem então ali na galinha causada então por essa bactéria, né? Para sua surpresa, o que aconteceu? As galinhas sobreviveram, né? Então as galinhas não apresentaram sintomatologia, não apresentaram mortalidade nem nada, né? E ele ficou, mas o que aconteceu com essas galinhas? Era para elas terem morrido e não morreram, né? Daí tal, o que ele percebeu? Né? Ele percebeu que essas culturas de fato estavam com uma coloração diferente, estava meio envelhecida. Ele falou assim, quer saber? Eu acho que pelo jeito esse estagiário aí não deve ter mantido as bactérias do jeito que eu queria que ele mantivesse. Então tá. Aí o que ele fez? Fez um novo isolamento, né? Repurificou até as culturas ficarem, né? Se ele selecionasse as culturas que estavam mais replicativas e tudo mais, estavam mais vivas, né? Digamos assim. Passou para um novo meio de cultura, fez um inóculo, aumentou, então fez um inóculo mais potencial e tudo mais, né? E aí ele foi aplicar de novo, ele aplicou de novo, né, nas mesmas galinhas, tá? Porque nas mesmas galinhas que ele já tinha aplicado aquela cultura envelhecida. Porque tinha pouca grana, né? Naquele ano lá na França, lá, o governo francês lá também deu corte nas verbas do orçamento para educação e para ciência e tecnologia, nada que
né, que isso nunca aconteceu no Brasil, obviamente isso nunca aconteceria. O Brasil é um país sério, né? O Brasil não corta investimentos em educação, em ciência e tecnologia. Vocês sabem que o nosso país realmente é muito sério. O contrário da França, né? A França realmente, a gente sabe que lá é realmente uma sociedade muito tenebrosa, muito complicada de se viver lá na França, né? E, infelizmente, ele passava por esse tipo de coisa. Luiz Pasteur passou por esse tipo de coisa, não tinha grana suficiente para comprar novas galinhas, para fazer novos experimentos e tudo mais. Ele utilizou as mesmas galinhas, aquelas que já estavam inoculadas, então, com aquelas culturas bacterianas envelhecidas, tá? O que aconteceu? Ele pegou, então, essas galinhas que tinham sido inoculadas com a cultura envelhecida, e agora ele inoculou bactérias que estavam vivíssimas, estavam assim, ó, potente e tal, para causar uma boa sintomatologia e depois causar uma boa mortalidade. Mas o que aconteceu? Né? Foi lá e inoculou, o que aconteceu? As galinhas sobreviveram de novo, não apresentaram nada. Estavam lá sem nenhuma sintomatologia e sem nenhuma mortalidade, né? Pô, daí ele ficou encucado com aquilo, né? Então, por que essa sobrevivência, basicamente, né? Então, ele começou a fechar os pontos, conversou com o estagiário dele, chamou o estagiário de canto, falou assim, vem cá, agora você vai falar comigo, o que aconteceu? O que aconteceu quando eu estava de férias, né? Aí o cara contou, não, beleza, professor, desculpa e tal, babá, contou tudo. Daí, só que assim, em vez de mandar o cara embora nem nada, ele falou, vamos pensar no que aconteceu, né? Então, eles pensaram e falaram assim, bom, olha, de alguma forma a gente colocou, né, as bactérias que estavam mortas, de uma certa forma, ou então elas não estavam muito potentes, né? A gente inoculou, então ela não foi capaz de gerar sintomatologia e gerar mortalidade, e de alguma forma o organismo da ave criou algum tipo de memória contra esse agente, tá? Por quê? Criou uma memória, tanto que a gente inoculou uma bactéria nova, potente, super virulenta, poderia causar uma baita de uma mortalidade, sintomatologia feia e tudo mais, e no entanto não aconteceu nada. Ou seja, o que ele pensou e refletiu junto com o estagiário dele? Olha, de alguma forma, então o organismo é capaz de criar algum tipo de memória, né, algum tipo de resposta, né, na época não muito bem caracterizado, não se sabia a questão da resposta, né, imunológica, não existia, né, não se sabia ainda a questão da criação de anticorpos e tal, mas ele ficou com aquilo. Depois ele pensando, né, fazendo uma revisão bibliográfica muito bem feita, né, que tanto é uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso de zootecnia, o que é metodologia da pesquisa. Vocês que estão estudando ou já passaram por essa cadeira e tal, né, o que a gente aprende? Fazer uma revisão bibliográfica. Então ele foi, né, estudando lá, revisando a história do Edward Jenner, estudando a história da própria varíola humana que teve lá na China, como que eles combatiam e tudo mais, né? Então ele foi casando e falou assim, poxa, mas querendo ou não, é sempre a mesma história. Você, no caso, pegou organismos mortos ou inativados de alguma forma, ou similares de alguma forma, como é o caso da varíola, da varíola bovina, né, com a varíola humana, né, uma sintomatologia muito similar, e aí você acabou inoculando nas pessoas e as pessoas criaram o quê? Criaram imunidade, criaram memória, né? Então, a partir daí, ele começou, então, a desenvolver as primeiras vacinas, né? Primeiro ali com as aves, e aí depois foram desenvolvendo, com o passar do tempo, outros cientistas, outros pesquisadores foram desenvolvendo, então, novas vacinas, né? E aí, o método de vacinação, né? Aqui nós temos a foto do Oswaldo Cruz, depois eu vou deixar um vídeo ali do Eduardo Bueno e da Lilia Schwartz, né? Que eles vão contar melhor, com mais propriedade, essa questão da história, né? Da revolta da vacina. Mas o Oswaldo Cruz, né, aqui do Brasil, ele fez o doutorado dele, ele fez lá na França, né, com os pupilos aí do Louis Pasteur, se não me engano até com o próprio Louis Pasteur, mas enfim, não tenho certeza, mas ali foi com aquela equipe, com aquele pessoal, então ele trouxe essas ideias de higienização, de imunização que estavam ocorrendo lá na Europa, queria trazer também aqui para o Rio de Janeiro, né, para o Brasil, e tal, o Rio de Janeiro na época era a capital do Brasil, para sanitizar a cidade e tudo mais, né? E só que teve toda essa revolta por conta do método e tal que ele utilizava, né? Como eu sempre frisava ali, olha o tamanho da agulha, né? Não é nenhuma agulha, aquele ali é um escarificador, né? Mas enfim, os vídeos que eu vou deixar linkados aqui embaixo vão contar melhor como foi a história, né? Bom, avançando, já descobrimos as vacinas, agora ainda tinha a questão de como descobrir a cura para várias doenças, né? Então existia, né, uma teoria, a teoria da bala mágica. O que é essa bala mágica? É a teoria de que existiria um composto
né, algum composto de, sei lá, de uma árvore, de algum local, um composto químico que pudesse ser aplicado e que iria matar os agentes patogênicos, mas não iria interferir na saúde do hospedeiro, seja ele humano, seja ele animal, seja o que fosse, né? Então essa é a teoria da bala mágica, né, que há muito tempo os alquimistas procuravam o que também? Os alquimistas procuravam uma substância ou algo que transformasse tudo em ouro, né? Porque naquela época lá do mercantilismo e tudo mais, né, o que valia no mundo era o ouro, né? E aí tinha muitos, os alquimistas mesmo também procuravam então uma substância então, que matasse tudo, mas não matasse o hospedeiro, né? A pessoa, né? Então uma substância que matasse sem prejudicar o hospedeiro. Uma das primeiras ali que foram utilizados mesmo, que serviam para combater vários agentes microbianos, tá? Era o arsênico, tá? Compostos à base de arsênico, como salvarsan, tá? Mercúrio também foi bastante utilizado contra a sífilis e tal, né? Tanto que tem um ditado, né? O Mercúrio, uma noite com Vênus e uma vida inteira com Mercúrio, né? Vênus, a deusa do amor, né? Sífilis, lembrando que sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, né? Bem difícil de ser... Quer dizer, hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia você toma lá, tem os protocolos baseados em penicilina, que é justamente o primeiro antibiótico que surgiu, né? Você faz lá os tratamentos e tal, e você consegue se livrar da infecção. Porém, a memória imunológica acaba ficando. Então, toda vez que a pessoa for fazer um teste rápido desses de IST, quando você vai nos postinhos de saúde e tal, né? Às vezes a pessoa vai ficar lá positiva, mas isso não quer dizer que ela esteja com a infecção. Ela realmente tem que ver se a infecção está ativa, daí faz um outro teste sorológico para medir título, anticorpal, enfim, né? Mas assim, naquela época, antes de existir a penicilina, o único tratamento que existia, mais ou menos, era o mercúrio, tá? Era o mercúrio. Né? Por isso que se falava, então, uma noite com Vênus, com a deusa do amor, né? E uma vida inteira com Mercúrio. Por que a vida inteira com Mercúrio? Porque o Mercúrio é um metal pesado e ele não é eliminado do organismo, ele vai ficar circulando o resto da vida no teu organismo e causando outros efeitos colaterais e deletérios em diversos órgãos, né? Principalmente nos rins, tá? Então, era a única coisa que se tinha. Fora isso, né, tinha um outro composto chamado quinino, tá? Quinino, e aí puxa lá da família da hidroxicloroquina, da cloroquina, tão famosa nesse período agora, né? Do coronavírus, enfim. Mas é dessas famílias aí do quinino, tá? O quinino, ele era bastante utilizado contra a malária, tá? Contra um parasita ali, tá? O parasita da malária, tá? O plasmódio, tá? Mas é utilizado para aquilo, é utilizado inclusive até para hoje, né? Contra aquilo funciona realmente, né? Agora, contra o coronavírus, contra todas as coisas, isso aí, balela, né? Já caiu por terra, já está todo mundo sabendo, já tem diversos estudos que mostram que não tem eficácia nenhuma, né? Que isso foi totalmente propagandeado por uma outra questão, por outros objetivos e tudo mais, mas não funciona, tá? A única coisa que tinha, então, antes de 1910, era o quinino, que quem utilizava isso eram os próprios índios, tá? Os próprios ameríndios, os povos originários aqui das Américas utilizavam, né? O quinino, você vem de uma planta, acho que se eu não me engano tá no caule de uma planta, você faz raspa a planta ali, depois faz um chazinho daquilo e você pode tomar. Era assim que os índios faziam naquela época, tá? Então era a única coisa que tinha, então, e os espanhóis, então, eles aprenderam, né, na época da invasão, né, da Europa aqui na América, né? O pessoal fala de colonização, mas é uma invasão que ocorreu, né? Então, invasão e eles aprenderam, né, a utilizar esse quinino para prevenção da malária, tá bom? E aí, então, só na década de 30 que surgiu algo semelhante com o tal do conceito da bala mágica, ou seja, que matasse, porém assim, ó, porque o salvarsan, como eu falei, o mercúrio, tá, os compostos de mercúrio, então ele, querendo ou não, matava ali o agente da sífilis e tal, o treponema pálido, só que ele não saía do organismo e ainda ficava causando efeitos deletérios no organismo da pessoa que tomasse, né? Então, só ali na década de 30, ali com Alexander Fleming, já tinha contado para vocês também na primeira aula, né, que ele descobriu a penicilina. E aí a penicilina, de fato, ela age apenas nas bactérias. Então, ele de fato é um antibiótico e não interfere na saúde, tá? Não interfere não tem nenhum tipo de efeito deletério no hospedeiro, seja ele humano ou seja ele animal, tá bom? Isso é bastante interessante. A única coisa que acontece, quem toma penicilina, o bezetacil, só que dói pra caramba, né? Só dói pra caramba uma injeção dessa de penicilina, né? Geralmente é aplicado na nádega, né? E os protocolos, na verdade, mais atuais, eles utilizam lidocaína, né? Também há um pouquinho de anestésico para auxiliar
auxiliar para não doer tanto essa injeção, né, basicamente, tá? Mas enfim, já tinha falado para você, já tinha mostrado aqui a bactéria, ó, foi colocada no agar, esse aqui é o agar, tá? Uma plaquinha de Petri contendo a comidinha da bactéria. Aqui foi inoculado o Staphylococcus aureus, né, passado com um cotonetezinho suave, né? E aí o que ele percebeu? Aqui está o Penicillium notatum, o fungo, né, que acabou contaminando a placa, e ele secreta aqui a penicilina e acaba fazendo uma área aqui de proteção que a bactéria não consegue invadir e deixando aqui o meio de cultura um espaço aqui para o fungo poder ir se alimentando e expandindo sua colônia, tá bom? Ele caracterizou isso e virou o primeiro antibiótico, tá? Depois da década de 30 em diante, teve um boom, né, sobre das descobertas e as pesquisas relacionadas ao DNA e ao RNA dos micro-organismos, né, principalmente aqui, ó, quem descobriu o DNA e o RNA, ó, Rosalind Franklin, né, e a estrutura depois foi descrita pelo Watson e Crick, né. Hoje em dia, né, por muito tempo, eu pelo menos quando fazia biologia, estudava biologia, a gente aprendia que os pais da genética, né, os pais do DNA e do RNA eram Watson e Crick, mentira, tá? Eles descobriram, fizeram o desenho e tal, colocaram o desenho assim em ponta, mas quem realmente viu, quem realmente descobriu foi essa senhora aqui, essa pesquisadora chamada Rosalinda Franklin, tá? E aí começou-se então os estudos da caracterização de DNA e começou-se a abrir fronteiras para uma nova disciplina, uma nova ciência, que é a engenharia genética, tá? Então o que a gente geralmente faz, né? Pega lá um fragmento de DNA, um fragmento de DNA que está relacionado com um gene de interesse de uma espécie, a gente coloca numa outra espécie, né, por técnicas aí de clonagem, né, e aí você consegue colocar um determinado gene que produz alguma proteína, coloca ali no genoma bacteriano ou de leveduras, enfim, né, e aí a bactéria consegue, né, faz essa inserção e a bactéria consegue lá produzir RNA mensageiro, né, que vai ser traduzido ali pelos ribossomos e tudo mais, produzindo ali proteínas e enzimas que sejam interessantes, hormônios também, né? Hormônios até de outras espécies, né? De espécies animais e tal, a bactéria vai produzir, depois você purifica isso, você fermenta isso nos processos de fermentação, nos tonéis ali, como eu tinha mostrado para vocês na primeira aula ali da história, né? Que eu montei, falei do Chaim Weizmann, né? Que ele produzia a acetona e o butanol. Então, mais ou menos com os processos semelhantes, industrializados e tal, fermentava aquilo, depois purificava e obtém-se, né, grandes quantidades, em quantidades industriais aí, essas proteínas, enzimas e hormônios, tá? Então, basicamente, daí que veio o boom, então, da engenharia genética a partir da década de 40, vamos dizer assim, tá? Então, olha só, a insulina. Falei para vocês que eu ia contar a história da insulina, né? A insulina, como que ela era produzida, né, antes, então, da engenharia genética? Ela fazia o seguinte, a insulina humana, né, você ia até os abatedouros lá de suínos, coletava o pâncreas, né, e desse pâncreas você purificava a insulina. Porém, muita gente, funcionou por muito tempo, funcionou assim, porém muita gente tinha alergia à insulina que vinha do suíno, né? Então, para resolver esse problema, o que eles fizeram? Com a engenharia genética, eles pegaram um gene humano que é responsável pela produção desse hormônio, né, que produz esse hormônio, inseriram, clonaram dentro de uma bactéria da Escherichia coli, a musa da biologia é a Escherichia coli, né? Então, da microbiologia é a Escherichia coli. Né? Não existe bactéria mais fantástica do que a Escherichia coli. Mas, enfim, colocaram esse gene dentro da Escherichia coli e a Escherichia coli começou a produzir esse gene em grande quantidade, tá? Esse hormônio, ok? Então, antes via dos suínos, né? E agora vem da Escherichia coli. Hoje em dia, nem mais da Escherichia coli né? Hoje em dia é uma levedura que produz isso em escala industrial, mas enfim, começou a se fazer isso. O que acontece? Esse hormônio da insulina produzido através de micro-organismos, ele é 100% homólogo, 100% igual ao hormônio que o ser humano também produz. Ou seja, então você não vai ter nenhum tipo de reação alérgica, tá? Porque antes vinha da insulina do suíno, era um pouco parecida, mas não era a mesma coisa e tinha então essa questão da alergia. Com isso você diminuiu e hoje em dia quem toma insulina, vocês aí se por acaso, né, tem algum aluno que toma, né, provavelmente não, certamente você está tomando insulina que vem dessa origem então produzida por uma bactéria, tá? Por técnicas aí de clonagem que foram produzidas, tá bem? De biotecnologia. Bom, galera, por hoje é isso, é bem curtinho mesmo, a minha participação nessa aula é bem curtinha hoje, e eu vou deixar os vídeos aqui embaixo, vocês sigam vendo os outros vídeos, revisando um pouquinho mais sobre a história e tudo mais, aprofundando um pouquinho mais, né? E depois vou deixar um questionário para vocês responderem, tem data para vocês, fiquem de olho, porque tem data para vocês finalizarem esse questionário, tá? E também vou deixar um material ali complementar e os slides da aula para vocês anotarem também, se vocês quiserem. Eu sempre vou fazer isso, tá, galera? Sempre vou deixar os slides, como eu faço também em sala de aula, né? Deixo antecipadamente os slides já em tamanho de folheto, que daí vocês podem ter,
né? O folheto aí eu acho interessante vocês imprimirem isso, né? Terem impresso esses slides, vão anotando enquanto eu vou dando a aula e tudo mais, né? Para quem gosta de anotar e tudo mais, né? Se não, de qualquer forma, vocês podem revisar. Isso é uma das vantagens da gente ter a aula dessa maneira flexibilizada, né? No momento que vocês quiserem ver, voltar, perder alguma piadinha engraçada do professor, vocês podem voltar lá para assistir. Claro que vocês vão ver, né? Obviamente, porque o professor é muito engraçado. E aí vocês vão poder revisar e estudar da maneira mais adequada conforme esse período aí de pandemia, tá bom? Então, um abraço a todos e nos vemos então na semana que vem, tá bom? Tchau, tchau.